Nós estamos alertando que a implantação da Agenda 2030 no nosso país, nos municípios, nos estados e no governo federal, vai nos levar ao caso da Holanda. Na sequência deste meu vídeo, eu quero que todos assistam o vídeo do que está acontecendo na Holanda. E o que está acontecendo lá é resultado da política do Fórum Econômico Mundial, que é abraçada por todos os políticos brasileiros, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Todos, absolutamente todos, estão curvados para este sistema. A Câmara dos Deputados acabou de aprovar, agora no dia 30 de março, a medida provisória sobre a farsa do clima, que é exatamente a agenda do Fórum Econômico Mundial. Nós precisamos que os brasileiros entendam o que está acontecendo na Holanda e que juntos nós evitemos que isso aconteça no nosso país. A Holanda, o segundo maior produtor de alimentos do mundo, está trocando as fazendas, as terras cultivadas de produtos agrícolas por inseto, por produção de inseto. Prestem atenção. Agenda 2030, ESG, Fórum Econômico Mundial, vai nos levar à troca da produção agrícola de alimentos por produção de insetos e produtos feitos em laboratório. Chega! Nós precisamos barrar no Brasil. Nós estamos em contato com o senador Luiz Carlos Reis. E ele é o único político que nos dá esperança no nosso país de que nós possamos barrar isso no Senado e no Congresso brasileiro. Nos ajudem. É por todos nós. Eva Vlaardingen-Broek, que mora na Holanda, que há muito é o maior produtor de alimentos da Europa. Agora é o centro global da indústria de alimentos feitos de insetos. Ela se junta a nós esta noite para nos atualizar sobre como é viver de grilos. Eva, muito obrigado por vir ao programa. Portanto, seu país, a Holanda, é famoso por sua produção agrícola. Agora é famoso pelos insetos. Isso parece a vanguarda de uma tendência global. Você acha que é isso? Absolutamente não há surpresa nisso. Infelizmente, meu país é o país piloto de uma organização, o Fórum Econômico Mundial. Somos uma espécie de teste para a Agenda 2030. Portanto, o fato de sermos o segundo maior exportador de produtos agrícolas do mundo, nossa nação, com uma história agrícola tão rica, está atacando suas fazendas e abrindo fábricas de insetos. Não deve ser surpresa para você. E isso não é algo que afetará apenas o abastecimento de alimentos da Holanda. Como eu disse, somos o segundo maior exportador de produtos agrícolas do mundo depois da América. Então isso influenciará o abastecimento de alimentos em todo o mundo. E conversamos com fazendeiros que disseram, se não tomarmos cuidado, isso pode levar à fome. Eu tenho que perguntar sobre o papel da população nisso, já que supostamente a Holanda, assim como os Estados Unidos, é uma democracia. O povo holandês quer comer insetos, Eva? Isso está acontecendo porque houve um clamor popular? Queremos mais insetos, Eva? Não, claro que não. Não pediram a nossa opinião. E eu acho que esse é o ponto. Ninguém quer comer insetos. Quando pensamos em insetos, são coisas nojentas. Ninguém quer comer insetos desse trem. Mas eles estão nos dizendo que é bom para o clima, que é assim que podemos salvar o planeta. E que aquele bifinho no seu prato, que te dá um pouco de alegria na vida, é isso que acaba com o mundo. Claro que eles estão mentindo. Acho que a pressão para comermos insetos é um teste de conformidade, porque nossos políticos sabem que, quando controlam a comida, controlarão as pessoas. Por que não minhocas e ratos, Eva? Já que estão humilhando as pessoas de propósito, fazendo-as comer coisas repulsivas. Exatamente, acho que esse é o ponto. Não dê ideias a eles, Tucker. Acho que os ratos e depois os camundongos são os próximos no cardápio. Depois dos grilos que estão tentando colocar na nossa comida agora. No dia 16 de fevereiro de 2023, nós realizamos aqui no município de Caxias do Sul um evento sobre o mercado de carbono.
Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco participando deste assunto que tem prevalecido nos nossos dias atuais. Estiveram conosco representação da Igreja Católica, representação de diversas entidades de produtores rurais, agrícola e agropecuária, prefeitos, vereadores, secretários da Agricultura e do Meio Ambiente e representantes de comissões de câmaras de vereadores do nosso município e de outros municípios também. Também estiveram participando assessores parlamentares e dentre as assessorias que participaram, esteve conosco a assessoria do deputado federal, o Biratã Sanderson. E eu quero fazer uma apresentação do que nós estamos seguindo fazendo a partir desta interação e do pedido que nós fizemos para todos os parlamentares brasileiros, mas que até este momento somente o deputado federal, o Biratã Sanderson, nos recebeu para conversarmos sobre o assunto e darmos encaminhamentos a partir do que foi levantado aqui em Caxias do Sul. Então, neste sábado, dia 4 de março de 2023, nós nos reunimos com o deputado federal Sanderson e conversamos sobre a sequência do que nós precisamos fazer para que nós possamos levantar os reais motivos que levaram a esse assunto até hoje, os riscos do que não está sendo mensurado pela imensa maioria das pessoas que está interagindo com este assunto e principalmente para que após a compreensão do que está em risco, do que está em jogo, todos possam tomar a decisão sobre o que farão para as suas vidas e para a nossa vida de uma forma geral. Porque este assunto está diretamente relacionado às nossas vidas, ao nosso futuro e especialmente ao futuro do abastecimento de alimentos. A origem do tema mercado de carbono, ela se dá supostamente pelo aquecimento global. E este suposto aquecimento global está sendo dito que ele é originário da atividade humana. Está sendo dito que nós, as nossas atividades como seres humanos, somos os responsáveis pelos elementos que levam ao aquecimento global e as tais mudanças climáticas, que é o último termo que vem sendo usado neste assunto nos últimos tempos. Esse assunto já perpassa a nossa vida no mínimo há 40 anos, mas nos últimos 10 anos ele tem tomado força, tanto no Brasil quanto fora dele. O alvo desse suposto aquecimento global é a produção de alimentos, o alvo central, a produção de alimentos agrícola e agropecuária. E é por causa disso, é em função disso, que todos nós precisamos nos atentar para este tema. Nós precisamos entender alguns elementos-chave deste assunto. É importante, por exemplo, nós compreendermos por que é que a atividade humana é que está sendo responsabilizada por este suposto aquecimento global e essas supostas mudanças climáticas. Outro item e elemento que é muito importante de nós ficarmos atentos é por que é que o Brasil, sendo um dos países que menos polui, de acordo com os dados dos próprios proponentes do tema, é um dos alvos centrais da suposta emissão de fenômenos ou de elementos que levam para este suposto desastre. Estes são os elementos que nós precisamos levar em consideração. O que está em risco neste momento é o futuro da raça humana. É o futuro do abastecimento de alimentos. O que está em jogo
é o patrimônio que nós temos no nosso país. O atrativo central disso tudo são os recursos que nós temos e especialmente a Amazônia, que está situada no nosso país. Então é importante que o povo brasileiro, antes de acreditar que vai ganhar dinheiro com as suas áreas de floresta, de terra, os seus recursos, prestem atenção no que está sendo levantado, discutido e proposto. Se a atividade humana é a é o que está sendo responsável por isso tudo, nós precisamos prestar atenção por que é que somos nós os responsáveis por isso tudo. O que é que se pretende com todo esse movimento? E então, nós queremos dizer nesse momento que a partir da conversa com o deputado federal, o Biratã Sanderson, nos próximos dias nós faremos diversas outras ações para discussão, para debate, para apresentação do contraponto a tudo que vem sendo falado até esse momento. Então é muito importante que os produtores rurais, que os agropecuaristas, que todas as pessoas no nosso país que não se deixam levar por situações que num primeiro momento sejam apresentadas com um pacote, com uma casca, e ali na frente, quando forem descascadas, o que será apresentado será completamente o oposto daquilo que foi vendido. É importante que nós estejamos atentos, porque depois que nós entrarmos nisso, provavelmente a saída não será mais possível. Eu peço para que todos prestem atenção no que está acontecendo na Holanda, no Sri Lanka, no Canadá, na Alemanha, no Reino Unido, em toda a Europa. E prestem atenção porque é que o Brasil é o alvo nesse momento. Quero que as pessoas prestem atenção em qual é a origem deste tema todo. Porque é que nos últimos tempos tudo que é relacionado, especialmente à produção de alimentos, está tendo tanta dificuldade na legislação trabalhista, na legislação ambiental e em diversos outros elementos jurídicos. É importante que nós prestemos atenção. Se algumas pessoas estão falando tanto em fome, tanto em dificuldade de abastecimento de alimentos, por que é que tudo que está sendo proposto leva à redução da produção de alimentos e principalmente à troca de alimentos? Por que é que está sendo proposto tantos alimentos industrializados em detrimento de alimentos naturais, produzidos por mim, por ti, por todos nós? O que se pretende com isso tudo? Por que em paralelo a esta troca da matriz alimentar está sendo sempre proposto uma nova matriz medicamentosa, uma nova matriz de tratamento? É importantíssimo que todos nós prestemos atenção nisso. Nós, os brasileiros, estamos a um passo de decidir o que será feito da nossa vida e da vida do mundo todo daqui por diante. O abastecimento de alimentos no Brasil e no mundo depende muito da produção de alimentos no Rio Grande do Sul e em diversos outros estados do nosso país. Então, meus irmãos gaúchos e meus irmãos brasileiros, vamos juntos entender este assunto, compreender o que está atrás do tema, qual é a agenda que está sendo proposta e o que é que cada um de nós brasileiros pode fazer por nós e pelo mundo todo. Deputado Sanderson, obrigada por ter encaminhado conosco os assuntos. Acompanhem por aqui. Nos próximos dias, nós apresentaremos o que nós
nós faremos pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil e pelo mundo todo, para que nós não sejamos alvo da projeção feita pela ministra do Meio Ambiente na recente COP27. Que Deus nos abençoe, que Ele nos proteja e que Ele faça que cada gaúcho e cada brasileiro tome partido da sua vida e ajudemos o nosso país a não entrar na armadilha que boa parte do mundo já entrou. Que Ele nos abençoe. Os últimos acontecimentos no Brasil demonstram claramente que nós ainda somos poucos que entendemos o que foi que levou os brasileiros a se manifestarem nos últimos tempos no nosso país. O que foi que levou tantos de nós, os brasileiros, a dizermos que nós queríamos salvar o nosso país. E essas manifestações todas resultaram naqueles em torno de 70 dias de pessoas no Brasil todo em manifestação. E no dia 8 de janeiro, com aquele fato trágico na capital do nosso país. E aquele fato trágico na capital do nosso país tem feito com que alguns dos parlamentares brasileiros sigam dizendo que eles querem CPI, CPMI, para investigar o que foi que aconteceu naquele dia. Mas olha só, o mesmo motivo que resultou naquele caso e que leva esses parlamentares a quererem fazer CPI ou CPMI é o mesmo caso que está sendo efetivado na medida provisória que foi votada no último dia 30 de março na Câmara dos Deputados. A medida provisória que foi votada na Câmara dos Deputados e que teve aprovação pela maioria dos parlamentares, inclusive com a aprovação desses parlamentares que dizem que querem CPI e CPMI, olha só qual é o objetivo dessa medida provisória. Ela altera a lei de gestão das florestas, ela altera a lei que criou o Instituto Chico Mendes e ela cria, veja só, o Fundo Nacional sobre as Mudanças do Clima. São esses os motivos que levaram os brasileiros para a rua. Então, como é que os mesmos deputados que querem CPI, CPMI, votaram a favor da aprovação dessa medida provisória? Tchê, as coisas não fecham? Tá tudo errado? O que nós precisamos entender de uma vez por todas? O Brasil cultiva 7,6% das nossas terras. Esse é um dado da NASA. É dito por esse povo todo que de cada 5 pratos que alimentam as pessoas no mundo todo, a comida sai aqui do Brasil. Aí a gente pergunta, por que eles querem tanto essas leis de mudanças climáticas? E aí para nós fica claro, é para tirar o alimento desses 1 a cada 5 pratos que está no mundo todo e introduzir alimentos sintéticos e insetos. Segundo os técnicos que nós acompanhamos, aquelas pessoas que estudam a produção de alimentos no Brasil, 90% do que nós produzimos nas lavouras de alimento é CO2. O vinho, o arroz, o alface, todas as culturas que são produzidas nas nossas terras, nesses 7,6% de terras cultiváveis no nosso país, 90% é CO2. CO2 sequestrado, CO2 retirado do meio ambiente para produzir os alimentos que nós consumimos. Desse 1 a cada 5 pratos que alimentam as pessoas mundo afora. Eles querem reduzir a emissão de gases nocivos ao meio ambiente? Pois nós também queremos. Nós também não queremos o meio ambiente poluído e esgotado. Mas não é acabando com a produção de alimentos que nós vamos fazer isso. Não é produzindo menos que nós vamos
conseguir fazer isso, porque daí nós teremos a fome que foi projetada pela ministra do Meio Ambiente na COP27. Nós precisamos rever toda a nossa vida. Segundo a Embrapa, 80% da população brasileira habita 0,63% do território nacional. Ou seja, 80% de nós estamos em áreas urbanas. Mas aí olha só, nós somos atraídos para vivermos empoleirados nas cidades. E agora que nós somos atraídos, que nós estamos todos aqui, eles querem acabar com uma parte de nós. Isso é muito óbvio. É importante que nós compreendamos isso. Se nós seguirmos aceitando esta situação toda e desse jeito distorcido todo que está aí, com aqueles que dizem que querem CPI para investigar os motivos que nos levaram para a rua, votando a favor do motivo que nos levou para a rua, nós não vamos sair dessa situação que nós estamos. Eles querem tornar o país como 100% de áreas cultivadas? E o que vai ser feito daí com aquele um prato dos 5 pratos de comida no mundo? Entende que tá aí o que dessa questão? Vamos juntos. Chegou a hora do cada um por si e Deus por todos. Nós estamos juntos, mas nós precisaremos que todos compreendam a situação para nós salvarmos a nós mesmos, a nossa alimentação, o nosso país e o mundo todo.